Amém? Vamos orar. Vamos pedir que Deus nos abençoe nesse tempo, que seja um tempo muito especial na presença do Senhor, porque nós cremos que Jesus está aqui, que Deus está aqui. Senhor, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós declaramos que o Senhor é Rei, que o Senhor está sentado no trono, e diante da tua presença nós nos humilhamos, nós nos rendemos, nós nos prostramos e declaramos que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Nós bendizemos o teu nome e nós pedimos que o Senhor manifeste a sua presença neste tempo de culto ao Senhor, tanto aqui no templo, como também no lar de cada pessoa que nos assiste. Que a tua paz, que o teu amor, que a tua presença alcance cada coração, cada família, e que, Senhor, a tua palavra frutifique no coração de cada um de nós. Receba, Senhor, a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou que isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Você mudou a minha história
levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Cobre-me, cobre-me com tuas mãos, com poder, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está. Minha alma está segura em ti. Sabe bem em Cristo, que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Diga no seu coração agora com o Senhor. Minha alma está segura, segura em ti. Sabe bem, que em Cristo firme estás.
o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. O trovão e o mar, oh Deus, santo teu nome, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Santo é o nome do Senhor, formoso é o nome do Senhor. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Eu quero que você agora na sua casa diga assim: Senhor, formoso és. A tua face eu quero ver, Senhor. Quero ver a tua face. Quero sentir o seu amor. Quero me sentir amado. Quero sentir a tua presença, Senhor. Tua presença é fundamental, é mais do que tudo na minha vida. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés, para me lembrar que a minha recompensa é a tua glória viva em mim. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés, para me lembrar que a minha recompensa é a tua glória viva em mim.
minha coroa eu deixo aos teus pés, para me lembrar que a minha recompensa é a tua glória viva em mim. Senhor formoso, só voz. Senhor formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, sua graça invade-me. Invade-me, Senhor. Ó Senhor, Tu és formoso, Tu és grande, Tu és santo, Tu és amoroso, Tu és misericordioso. Tu tens sido o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Abençoa cada um de nós e cada um desses que nos acompanham. Fala ao nosso coração, Senhor. Recebe a nossa adoração, que suba esse louvor com um cheiro suave na Tua presença. E o Senhor, pela Sua graça e misericórdia, fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar sobre celebrar a vida. Celebre a vida. E eu quero saudar a todos que nos acompanham e a todos que estão aqui com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e pedir que Deus abençoe cada um de nós com toda sorte de bênçãos. Antes de nós lermos o texto base dessa reflexão, eu quero que você pense agora, se lembre de uma ou mais pessoas que te ajudaram na sua caminhada ou em algum momento difícil da sua vida. Pense em alguma pessoa, alguma família, homem, mulher, alguém que durante um momento difícil da sua vida, essa pessoa surgiu, apareceu e se dispôs a te ajudar. Eu estive pensando essa semana sobre isso, eu listei vários nomes aqui, não cabem em duas mãos, porque Deus tem colocado pessoas muito especiais na minha caminhada ministerial, da minha esposa, que também é pastora, e na nossa caminhada como família, ela pastora em Mandaguari, eu aqui em Jandaia, nossa caminhada como seminarista, como pais, como servos do Senhor, em toda essa caminhada, Deus tem colocado homens e mulheres na nossa vida, que nos abençoaram muito. Eu não poderia citar todos os nomes, que pode ser que ainda me esquecesse de alguns. Então, eu louvo a Deus por essas vidas, eu celebro a Deus pela vida de cada pessoa. Eu não sei se você lembrou de alguém, mas eu acredito que sim. Eu me lembrei de vários nomes. E o tema de hoje, como eu disse, é hora de celebrar a vida, celebrar todas as vitórias, desde as mais pequenas vitórias, temos que celebrar. Alguns domingos atrás eu disse que nós devemos ter um coração agradecido. Você pode ver isso no nosso canal do YouTube também, esse sermão. É hora sempre de termos um coração agradecido, de celebrarmos a vida que Deus tem dado a nós. Eu estive ouvindo alguém falar que toda vez que nós recebemos uma vitória, uma grande vitória, nós temos que fazer algumas coisas, que ainda não vai ser projetado, mas são coisas que eu queria lembrar rapidamente com você. Primeiro, você precisa agradecer. Dê graças a Deus. Segundo, conte para alguém que você recebeu essa bênção. Por quê? Porque essa pessoa, ela vai ficar com a fé fortalecida ao ouvir que Deus te deu essa bênção. E ela vai continuar buscando para Deus dar essa bênção para ela. Terceira coisa, agora é difícil, mas quando tudo isso passar, faça uma festa, mesmo que seja pequena. Festeje cada vitória, convide seus amigos. E quarto, que poucas pessoas fazem, mas deveriam todas fazer, dê uma oferta de vitória ao Senhor, de gratidão ao Senhor, de louvor a Deus. Para quem? Para a igreja, para missões, para um missionário que está passando por necessidades, para algum desconhecido, talvez algum estranho que você conheceu, que de repente esteja precisando, ajude essa pessoa. Um garçom, alguém com quem onde você estiver, sentindo no coração, teu coração agradecido, abençoe, honre alguém que te tratou bem, te recebeu bem, que te atendeu bem.
Ajude essa pessoa. Eu quero ler um salmo com você, para a gente basear a nossa reflexão de hoje. Salmo 126. Eu creio que muitos sabem de cor. Eu sei grande parte dele de cor, mas não todo. Portanto, eu quero fazer a leitura desse salmo. Cada versículo será projetado, são 6 versículos, cada um deles será projetado na sua tela aí. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Eu não sei se você sabe esse salmo de cor, mas é um salmo que você tem que decorar. É um salmo que você tem que decorar. Você sabe qual é o texto ou versículo mais usado nos aniversários? Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Se você guardar esse versículo, já vai ajudar muito na sua caminhada. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Provérbios 17, verso 22 diz assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O coração alegre é bom remédio. A Bíblia já dizia isso há 1000, 2000, milhares de anos atrás. E as revistas seculares também confirmam isso, algo que a Bíblia já havia dito. Que um coração alegre é um bom remédio. Nós precisamos nos alegrar, nós precisamos celebrar cada instante da nossa vida. Por isso, o tema de hoje, eu vivo, e você também deve conhecer, pessoas que murmuram, que reclamam, que nada está bom. É hora de você se alegrar em Deus por cada vitória que você tem alcançado, por cada bênção que você tem alcançado, das mais pequenas. Eu estive... o cristão, ele deve ter bom humor, né? Ele deve se alegrar com as coisas, né? E eu tive pensando e olhando algumas pérolas. Esses dias atrás a Melina, nesses últimos anos, tem feito Enem. E eu vi algumas pérolas do Enem. Não foi ela que escreveu essas pérolas, mas sempre eles publicam pérolas do Enem. E eu achei algumas engraçadas, né? Só para quebrar o gelo. Uma delas, sobre biologia, diz assim: os antibióticos são esses remédios que os médicos receitam para liquidar com a febre dos doentes. Mas muitas vezes liquidam com o doente. Você acredita que responderam isso numa prova? Numa outra pergunta de biologia: em quantas partes se divide a cabeça? A pessoa teve a coragem de escrever: depende da força da cacetada. Numa questão de física, responderam assim: as ondas do rádio se propagam no éter. O éter é um líquido que deixa as pessoas tontas. Ele evapora com muita facilidade. E quando ele evapora, as ondas do rádio vão juntas. Numa questão de matemática sobre conjunto vazio, quem sabe isso? Eu acredito que você sabe o que é isso. Essa eu achei interessante e eu acho que cabe para nós músicos. O que é conjunto vazio? A pessoa respondeu: conjunto vazio é aquele em que os músicos não sabem nada de música. Tocam tudo na orelhada. Numa prova de redação, eles anotaram essa frase, eu achei bastante interessante. A pessoa escreveu: vamos deixar de ser egoístas e pensar só em nós mesmos. Uma outra pessoa, numa prova de redação sobre educação, ele disse assim: que o maior matrimônio do país
o maior matrimônio do país é a educação. Numa questão de geografia, um deles escreveu: o petróleo apareceu há muitos séculos, numa época em que os peixes se afogavam dentro da água. O clima de São Paulo é assim, a pessoa respondeu: quando faz frio é inverno, quando faz calor é verão, quando tem flores é primavera, quando tem frutas é outono, e quando chove é inundação. Para terminar essas pérolas, tem uma questão de literatura que a pessoa escreveu assim: a diferença entre o romantismo e o realismo é que os românticos escrevem romances e os realistas nos mostram como está a situação do país. É hora de celebrar a vida. Eu, quando vejo situações difíceis, eu procuro celebrar a vida, me alegrar com as pequenas vitórias que eu alcanço, e às vezes alguns tropeços, a gente precisa se alegrar e se levantar e falar: não, vamos levantar. Levantar-se e continuar firme. Tem uma canção que diz assim, né? Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Levante-se, zombe da desgraça e comece de novo. É hora de celebrar a vida. Celebrar a vida. Este salmo é muito importante. Talvez você não saiba o contexto desse salmo. Quando esse salmo, Salmo 126 da sua Bíblia, foi escrito, os eruditos dizem que ele foi escrito na época do exílio. O povo de Israel estava exilado na Babilônia, e eles ficaram exilados na Babilônia por cerca de 70 anos. Lá eles foram levados cativos pelos babilônios. Nabucodonosor cercou a cidade por 3 anos, ninguém saía, ninguém entrava, não tinha comida, não tinha água, não tinha nada. Se você quiser ver esse contexto, você pode ver lá em 2 Reis, capítulo 25, de 1 a 20. Você vai ver que as pessoas estavam morrendo de fome e de sede. E depois que o povo estava se rendendo, Nabucodonosor toma e leva os jovens de 15 e 25 anos. Muitos deles eram castrados e viraram eunucos. Os saudáveis eram levados para a Babilônia, enquanto que os pobres, miseráveis e sem oportunidade, doentes, inválidos, idosos, ficavam no país destruído. Jeremias registra isso. A época em que Israel foi dominado pela Babilônia, o Império Babilônico foi um império muito poderoso, ele dominou o mundo da época. Até hoje fala-se de uma das maiores, ou das 7 maravilhas do mundo, como os jardins suspensos da Babilônia, que foram feitos à época do rei Nabucodonosor. E aquela época, ninguém esperava que um reino tão poderoso, que um império tão grande, fosse vencido pelos medo-persas. Mas 70 anos se passaram depois que o povo foi levado cativo para a Babilônia. Os medo-persas então vencem o Império Babilônico, e Ciro, o persa, faz um decreto de libertação de Israel. E um dos primeiros decretos que ele faz foi assinar que o povo cativo de Israel poderia voltar para sua terra para reconstruir. Eu imagino que se fosse nesse tempo, talvez fosse exibido em rede nacional, em horário nobre essa notícia. Em toda a nação apareceria num jornal de alcance nacional a seguinte notícia: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. É interessante, deixa a sua Bíblia aberta ou no celular, ou mesmo da outra forma, meio eletrônico, talvez você esteja com uma Bíblia como a minha. Deixa ela a Bíblia aberta, que é muito interessante, que o texto começa: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. No verso 2 diz que quem percebeu e descobriu a bênção de Deus foram os incrédulos antes do próprio povo de Israel. O verso 2 diz assim: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Olha o que diz depois: então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Às vezes, nós estamos tão ocupados no nosso dia a dia, nas nossas lutas, nas nossas batalhas, que os outros que nos veem percebem as nossas vitórias antes de nós mesmos percebermos.
antes de nós mesmos comemorarmos. Talvez você esteja nesse ponto. Trabalha tanto que não percebe as bênçãos de Deus, as pequenas bênçãos do seu dia a dia. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, eu e você somos muito abençoados. Mas você talvez esteja tão afobado, tão atarefado no seu dia a dia, que você vai dando passo a passo, suando, lutando, e de repente quando você alcança a vitória, você se esquece de agradecer a Deus. É hora de celebrar a vida. Devemos celebrar a vida em cada passo, em cada conquista, desde as mais pequenas, as menores. Deus nos tem abençoado e nós precisamos parar de murmurar, pois nós temos sido muito abençoados. Tem uma canção que diz: tu tens sido tão bom para mim. Deus tem nos abençoado demais. O problema é que muitas vezes nós ficamos olhando as bênçãos dos outros e porque nós ficamos olhando para a bênção dos outros, nós não vemos o quanto Deus tem nos abençoado. Mas o verso continua, o verso mais à frente diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. É interessante que às vezes muitas pessoas param para chorar e param de semear. Mas a Bíblia diz que os que com lágrimas semeiam, ou seja, ele continua semeando enquanto chora. Ele não para chorar. É hora, meu irmão, minha irmã, de celebrarmos com júbilo. E não sei se você sabe o que significa júbilo. Júbilo significa gritar, saltar de alegria, celebrar. Disse que certa vez, eu ouvi um pastor falando isso, que ele estava numa igreja bem tradicional, e no aniversário daquela igreja o pastor se levantou e disse assim: irmãos, nós estamos tão felizes, mas tão felizes hoje pelo aniversário da igreja, que nós vamos jubilar em silêncio. Eu fiquei pensando, como é jubilar em silêncio? Às vezes Deus nos surpreende de uma forma que até dá vontade de sair correndo na rua, saltando de alegria. Eu não sei se você já sentiu isso. Eu já passei por situações assim, em que eu estava passando por uma luta muito grande em casa, nós todos da nossa família, e de repente Deus agiu de uma forma que nós ficamos como quem sonha. E eu me lembro que certa vez algo desse tipo aconteceu. Eu estava no centro da cidade e eu fui bem abatido e voltei leve, porque eu recebi uma notícia muito boa. Cheguei em casa com um sorriso nos lábios, porque eu estava como quem sonha. E a Bíblia diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Se você observar esse salmo, antes de ver as lições do salmo, você vai ver que esse salmo nos diz que nós devemos celebrar primeiro no passado, pelo passado que nós tivemos. O texto diz: então nossa boca se encheu de júbilo. Celebre o seu passado, as vitórias que você alcançou. A Bíblia também está dizendo aqui, nós devemos celebrar o nosso presente. Por isso estamos alegres. Celebre hoje esse tempo, por mais difícil que você esteja passando. Você tem motivos para se alegrar. E a Bíblia também diz no verso 6 que nós devemos celebrar o futuro. Voltará com júbilo, se alegre desde já pelas vitórias que você vai alcançar, que Deus vai te dar. E eu quero te dar hoje, meu irmão, minha irmã, alguns motivos ou razões para você celebrar a vida. Para você celebrar a vida. Mas antes de falar desses, eu quero que uma das coisas que você tem que fazer todo dia, querido, todo dia. Às vezes eu me esqueço, mas não devo me esquecer. Toda vez que você acordar de manhã, você deve se levantar e falar: glória a Deus, eu estou vivo. Eu estou vivo. Mas tem gente que já acorda pela manhã murmurando: poxa, vai ser um dia difícil. Segunda-feira, de repente você está pensando: amanhã é segunda, tem muito trabalho. Agradeça a Deus por mais um dia de vida. Agradeça por cada instante, por você poder respirar, por você poder se alimentar. Quantos gostariam de estar como você? O que muda a sua vida ou a sua história não é o que você ouve, mas é o que você decide e o que você faz.
é o que você decide e faz. Eu sempre repito essa frase que eu ouvi de um pastor muito conhecido, e isso ficou no meu coração. O que muda a sua história não é o que você ouve. Você está ouvindo muita coisa hoje. Se você tem ouvido muitas vezes, você já tem caminhado com Cristo há muito tempo, e muita coisa você não mudou ainda. Você ouviu, sabia que tinha que mudar, às vezes chorou diante de Deus que precisava mudar, mas você só ouviu. Mas o que muda a sua vida é o que você decide, não só decide, mas que você coloca em prática. Então meu desafio é que você coloque em prática esses motivos que você tem para celebrar a vida. Primeiro deles, e eu quero que você preste bastante atenção, o primeiro motivo que eu e você temos para celebrar a vida é o seguinte: considere o melhor do seu passado como as medidas mínimas para o seu futuro. O texto diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Quem é que restaurou a sorte de Sião? É Deus. Deus é quem realiza. E eu fico pensando, talvez você não esteja assim, mas eu penso que a grande maioria de nós está com a vida melhor do que estava 5 anos atrás. Com Deus, na presença de Deus. Então, meu querido, você precisa considerar o melhor do passado como as medidas mínimas para o seu futuro. Certa vez, eu ouvi isso do pastor Jeremias Pereira. Certa vez uma mulher ligou para ele para falar mal da igreja. E a mulher começava a falar um monte de coisa. A mulher falou: eu conheço todas as coisas complicadas dos irmãos da sua igreja. Eles têm uma vida torta, falam mal dos outros, tem um monte de situação complicada. E cada vez que ela falava uma dessas coisas negativas, o pastor falava: glória a Deus. Então ela falava: o fulano de tal fez tal isso, glória a Deus. E cada glória a Deus para tudo. E essa mulher começou a ficar irritada. Ela falou: pastor, mas está glorificando a Deus? Só tem defeito. Aí ele olhou no telefone, ele disse para ela: glória a Deus por minha causa, minha irmã. Porque se tem tanta gente assim na igreja, eu estou com um emprego garantido. Eu tenho que pregar muito sobre isso, muitos temas para pegar, muitas vidas para mudarem. E ele falou: e continuo, glória a Deus também pela senhora, porque com essa língua grande que a senhora tem, também a senhora pode vir para a igreja, você pode mudar de vida também. Jesus está vivo, meu querido, está vivo, coisas melhores virão, dias melhores estão por vir, meu irmão. Considere o melhor do passado como as medidas mínimas para o seu futuro. Segunda lição: considere os lugares secos como ribeiros em potencial. Desse deserto que você pode estar passando hoje, Deus pode tirar uma flor. Uma flor pode brotar desse deserto. Dessa situação miserável que talvez você esteja passando, Deus pode tirar uma bênção. Desse trauma que você possa estar vivendo, Deus pode tirar um consolo exponencial para o seu coração, um aprendizado. Um lugar seco vira jardim. O verso 4 diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Existe uma região lá em Israel que fica seca por grande parte do ano, mas depois as torrentes de águas vêm e o rio começa a correr de novo. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, da história de Agar. De vez em quando os problemas vêm, às vezes vários de uma vez. Não sei quais os problemas que você está enfrentando, mas às vezes é um problema na igreja, na família, nos filhos, das cunhadas, dos parentes, dos amigos, do trabalho. Lembre-se, considere os lugares secos como ribeiros e potencial. Olhe para a vida como Deus olha, não na sua maneira de ser. Me lembrei, quando eu estava pensando nesse ponto, daquele texto de Ezequiel, capítulo 37, do Vale dos Ossos Secos. Deus chama Ezequiel, o profeta, e pergunta o que ele via. E ele disse para Deus: eu vejo um vale de ossos secos. E Deus então fala novamente: olhe de novo e profetiza, porque eu vejo um exército de pé. Do seu deserto, meu irmão,
da sua crise, da sua luta, Deus pode trazer uma grande bênção. Quanto maior a luta que você esteja enfrentando, quando a vitória vier, ela será retumbante, grande. Olhe o que Deus pode fazer, meu irmão. Olhe para o tamanho do seu Deus. Ele é muito maior que o seu problema. Ore a Deus, Ele pode responder, meu irmão. Não, sim, espera. Ore da forma que você quiser. Talvez de uma forma toda chique, né? Como alguns fazem, glorioso Deus, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ou da forma simples, não importa a forma que você ore. Importe a sinceridade do seu coração. Tenha o seu coração ligado ao coração de Deus. Deus dá muito mais do que você pede. A Bíblia diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios 3:20 diz isso. Deus pode fazer infinitamente mais do que você pede ou imagina. Deus está na frente. Portanto, meu irmão, considere os lugares secos como ribeiros de potencial. O deserto faz parte da agenda de Deus para as nossas vidas. Sempre teremos desertos a passar. Talvez você esteja nele agora, mas você vai passar por ele. O oásis está chegando, meu irmão. A bênção está chegando. Terceira lição. Considere o trabalho árduo, preste bastante atenção. Considere o trabalho árduo e a boa semente como prenúncios de uma grande colheita. Quando se trabalha arduamente e se semeia, saiba que é um prenúncio de uma grande colheita. É hora de nós deixarmos de preguiça. A Bíblia condena o preguiçoso. A Bíblia diz que o preguiçoso morre de fome com a comida do lado. Meu irmão, minha irmã, sucesso só precede trabalho no dicionário, querido. Tem muita gente que começa uma empresa, que abre uma empresa, e ela começa a melhorar, aí o rapaz começa a chegar mais tarde no trabalho, e a empresa começa a degringolar, e fale. Por quê? Porque a pessoa para de se esforçar. Me lembrei de uma história que eu ouvi de um pastor, que certa vez na igreja dele tinha um dentista que começou a falir, começou a dar errado o negócio dele, o trabalho dele. E ele foi até o pastor e falou: pastor, eu estou passando por isso. Estou com pouco cliente, pouco paciente, aliás. Pouca gente vai e eu estou passando dificuldades. E ele disse: quando tem alguém, minha secretária me liga às 10 horas da manhã. Ele falou, aí o pastor olhou para ele: peraí, você está quebrado e tem secretária. Ele falou: meu filho, comece a trabalhar cedo. Levanta cedo, hora e meia hora antes de qualquer coisa e vai para o seu consultório. Chega lá às 6h30 da manhã e ore a Deus. Clame a Deus. Deus, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro. Eu achei interessante que o pastor disse assim, que ele falou assim, pede para Deus, ó Deus, coloca uma dor de dente, não é alguém? Eu preciso trabalhar, ele disse. E a história diz, é uma história verídica, que ele começou a fazer isso, acordar cedo, orar, chegar no consultório 6h30 da manhã e começou a orar, e de repente num desses dias ele começou a restaurar a vida de oração dele com Deus, começou a ter intimidade dele com Deus, e de repente ele começa a ouvir um gemido no corredor do consultório dele, e de repente batem na porta e perguntou: o senhor conhece algum dentista que pode cuidar do meu dente? Ele falou: peraí, estou eu aqui. E a partir dali vieram outros 60 clientes. Trabalhe, meu irmão, trabalhe, não pare, considere o trabalho árduo e a boa semente como prenúncio de uma grande colheita, uma colheita exponencial. Uma outra lição: considere que quem realiza o crescimento, a libertação e a reconstrução é Deus, não é você. Quem realiza o crescimento, a libertação e a reconstrução é Deus. O verso 1 do Salmo diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Não é quando o fulano restaurou a sorte de Sião, foi Deus. A obra de Deus não é feita pelo talento, pela força, pela sabedoria dos homens. Não é assim. Não é assim. Certa vez um pastor contou, e eu ouvi ele contando essa história, que ele se esforçou
preparou um culto, ele conhecia uma pessoa muito influente na cidade, ele falou, vou me preparar para pregar naquele culto. E ele se preparou, fez o sermão, e o pastor então, naquele culto celebrativo, culto especial da igreja, ele foi lá e convidou, porque ele tinha amizade com aquela pessoa, e ele convidou aquela pessoa para vir ao culto, e quando ele começou o culto, nada daquela pessoa chegar, estava terminando o louvor, ele viu que aquele homem chegou e sentou no último banco, e ele pregou aquele sermão com um ímpeto, com sabedoria de fato, porque ele se preparou, orou, com unção. Muita gente atendeu ao apelo quando ele fez, chamou as pessoas à frente, mas ele olhou, aquele homem estava lá no fundo ainda. Aquele homem não veio à frente. Aí ele disse para a igreja, meus irmãos, pergunte para quem está do seu lado se alguém quer receber a Jesus ainda, que ainda não veio à frente. Mas não force a barra. Ofereça a ele para ir com ele à frente. E quando ele olha para o fundo, ele vê aquele homem convidado dele fazendo assim para o irmão do lado. Ó, e foi embora. E quando o pastor olhou, qual era o irmãozinho que está do lado daquele homem convidado? É aquele irmãozinho que fala coisa sem pensar. Que fala tudo atravessado, que não concorda com nada. E aquele irmão, então, aquele homem saiu, foi embora. Sem falar nada. Passou 2 semanas, ele vê um homem chegando na igreja. E para surpresa do pastor, era aquele homem influente, voltou para a igreja. Com a Bíblia na mão, ele chegou na igreja e queria queria ser membro da igreja. Ele falou, quero fazer a classe de membros. Aí o pastor falou, ficou pensando, o que aconteceu, será, né? Será que eu preguei bem aquele dia? Aí o irmão falou, aquele pessoa nova, pois é, naquele culto que eu vim, naquele que você pregou muito bem, o Senhor é um homem muito piedoso, de fato, por isso eu resolvi ficar aqui. Mas o que aconteceu de fato foi aquele irmãozinho complicado que estava do meu lado. Às vezes não fala coisa com coisa. Pois é, ele olhou para mim naquele dia e falou assim, seu Zé, você quer ir para o céu? E eu disse para ele, que céu, que nada. Então ele disse, vai para o quinto dos infernos. Daí eu fiquei com raiva e fui embora. Cheguei em casa, fui tomar banho. Enquanto a água caía, eu ouvi aquela frase que ele falou para mim, no meu coração. Levantei, me sequei, comecei a trabalhar no computador. E enquanto eu digitava as coisas no computador, eu ouvi aquela frase que ele me falou, vai. Quando a impressora começou a imprimir, eu ouvi aquela frase. E aí, depois de tanto ouvir aquela frase, eu me ajoelhei e eu disse, Deus, eu não quero ir para o quinto dos infernos. Então parou a confusão, eu vim até a igreja. Lembre-se, meu irmão, não é pela nossa força, não é pelo nosso espírito, não é por nós mesmos, a obra é de Deus, é Deus quem realiza. A obra é de Deus, é Deus quem faz, não somos nós. Sonhe grandes sonhos. Comece pequeno, mas sonhe grande. Durma tranquilo que Deus está no controle, querido. Quinto, considere que Deus está trabalhando para cumprir seus planos, mesmo quando você não vê nem entende o que Ele está fazendo. Considere que Deus está trabalhando para cumprir seus planos, mesmo quando você não vê nem entende. Quem, meu irmão, minha irmã, olharia para os caldeus e imaginaria que em 3 anos aquilo tudo ia acabar? Um império poderoso, rico, bem armado, em 3 anos foi destruído. E eu quero dizer para você, meu irmão, talvez hoje você esteja passando uma situação que parece intransponível. Mas Deus está trabalhando para cumprir os seus planos, mesmo quando você não vê nem entende o que está acontecendo. Deus está trabalhando, Deus está movendo, Deus está realizando, Deus está preparando alguém para te ajudar, alguém para te abençoar, meu irmão.
Me lembrei de uma história. O pastor certa vez estava pregando, templo lotado, e ele cada vez contava uma palavra de bênção para as vidas das pessoas, e eu olhava um irmãozinho lá no fundo, que nem o Moia está hoje, e toda vez que o pastor falava uma palavra, ele fazia assim. E o pastor começou a ficar incomodado no sermão, falou, puxa, vou me desconcentrar. Toda vez que eu falo, culto terminou, ele chegou até aquele irmão e falou, irmão, está tudo bem com o senhor? Ele falou, não, está tudo bem. É que eu vi o senhor fazendo. Aí o pastor falou, mas o que aconteceu? Ele falou assim, é o seguinte, toda vez que eu falava a palavra de bênção, eu pegava para mim. Se os outros não pegar, não pegue. Mas eu pego para mim, eu tomo posse das bênçãos que o senhor está falando. Os irmãos não pegaram, mas eu peguei. Eu assumi aquela bênção para mim. A bênção está chegando, meu irmão. Não reclame, não murmure, não blasfeme. Pegue a bênção. Agarre a bênção. Agarre as promessas de Deus para a sua vida. Leia a palavra do Senhor. Salmo 27,14 diz, espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Salmo 40 diz, esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Espera no Senhor, Ele tem o tempo certo para agir e a bênção virá. Tenha paciência, não desiste. Fracassado é aquele que desiste. Não desista, espera. Deus está agindo, trabalhando para cumprir seus planos, mesmo quando você não vê nem entende o que Ele está fazendo, mesmo quando Ele está em silêncio. Deus já sabe o final da história, querido. Fique tranquilo, como diz Billy Graham, eu já li a última página da Bíblia, vai dar tudo certo. Sexta lição, penúltima, considere que a bênção de Deus supera as limitações, as dores e os sofrimentos da vida. Considere que a bênção de Deus supera as limitações, as dores e os sofrimentos da vida. A bênção de Deus supera tudo. Eu não sei se você já passou por isso. Eu me lembro de fases difíceis da minha vida, mas depois que a bênção veio, parece que eu esqueci tudo. Superei. A bênção foi tão retumbante que aquilo tudo que eu sofri ficou por passado, porque a vitória foi muito boa, foi retumbante. A Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece. Provérbios 10, 22 diz, a bênção do Senhor enriquece e com ela Ele não traz desgosto. Considere que a bênção de Deus supera as limitações, as dores e sofrimentos da vida. Deus, quando chamou Moisés, Ele disse, o que você tem na mão? Mas às vezes, meu irmão, minha irmã, nós não ficamos vendo o que a gente tem na mão, a gente fica vendo o que a gente não tem na mão. Ao invés de ver tudo que nós temos, que Deus tem nos dado, a gente vê justamente o que a gente não tem. E fica reclamando disso, ao invés de agradecer pelo que temos. Temos que parar de olhar para o que nós não temos. Olhe para você e para o que você tem e agradeça pelo que você tem. A bênção de Deus aqui nesse texto superou o cativeiro, superou as dores, o sofrimento, superou as crises, o luto. E essa bênção de Deus faz você superar as crises, o luto, a crítica, a maldição, as enfermidades, as limitações suas e minhas. Ela é maior. Você precisa se alegrar no Senhor, independente de quais dons ou bênçãos você tem. Não cobice as bênçãos do outro. Poderia até fazer um sermão, até ouvi isso, com o título, não cobice os problemas dos outros. Fiquei pensando nisso. Tudo que uma pessoa tem, também traz problemas para ela. Presta bastante atenção nisso. Tudo que as pessoas têm, também traz problemas para ela. Imagine só, você está querendo ter um carro do ano, zerado. Já imaginou quanto custa o seguro desse carro? Você vai ter condição de pagar? Agora você imagina você sonha em ter um carro importado. Você já imaginou se você de fato conseguir? Quanto vai custar para consertar um risco daquele carro? Ou aquelas mulheres falam, nossa, que mulher magra, coisa mais linda, né? A mulher fica invejando a outra. Mas você sabe o preço que ela paga ou não? Come só rúcula, né? Alface, cenoura. Tudo tem um preço, querido. Não cobice os problemas dos outros. A bênção de Deus supera tudo, todas as lutas.
Alegre-se no Senhor, considere que a bênção de Deus supera as limitações, as dores e os sofrimentos da sua vida. A bênção de Deus vai fazer você superar as crises, o seu luto, o seu sofrimento, as críticas, a maldição, superar as suas enfermidades, superar as suas limitações. E eu termino com a última razão para você celebrar a vida. Considere que você está na fila invisível da morte e não sabe o número da sua senha. Eu já disse isso aqui na igreja. Considere que você está na fila invisível da morte e você não sabe o número da senha. Aí podia perguntar: Marcos, que número de senha você quer? Ah, pastor, eu quero a senha 7 bilhões e 1. Temos 7 bilhões de habitantes no planeta, né? Mas nós não escolhemos a senha, querido. As mortes são inesperadas. Nós vemos quantas mortes nesse tempo nós temos visto nas notícias. É interessante, a gente tem alguns irmãos da igreja que gostam demais de Fórmula 1, eu também gosto. É interessante, o cara capota o carro, arrebenta todo o carro, ele levanta, sai andando, joga o capacete no chão e fica bravo. Tinha que ajoelhar no chão e agradecer. Está vivo. Está vivo. Você pode estar rindo hoje aqui, mas você pode ter feito uma coisa bem pior que isso. Talvez você conheça a Bíblia, querido, e por qualquer caspa que você tem, você reclama. Qualquer queda de cabelo que você tem, qualquer unha encravada, você está reclamando. Meu irmão, minha irmã, precisamos celebrar a vida, celebrar a bênção de Deus, meu querido. E eu concluo com 3 versículos. O primeiro deles eu disse no início do culto. É vontade explícita, expressa de Deus, que você seja agradecido. A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Seja agradecido, querido. Celebre cada instante da sua vida, cada vitória. Se você tem uma criança pequena, está aprendendo a andar, celebre quando ela der os primeiros passos. Celebre quando ela trocar a comidinha líquida pela comida pastosa e sólida. Celebre o primeiro escrito do seu filho no caderno, quando ele aprender a escrever. Celebre o primeiro salário que você receber no seu trabalho. Celebre cada nota da sua escola. Celebre cada dia que começa. Agradeça a Deus pelas misericórdias do Senhor que se renovam sobre você todos os dias. Celebre que você consegue ir ao banheiro sozinho. Celebre porque você está conseguindo me assistir, você está me enxergando. Celebre porque você tem uma casa onde você mora. Celebre porque você tem uma roupa para vestir. Celebre a Deus, alegre-se no Senhor. Provérbios 15, 13 diz: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Tem gente doente de tristeza. Você precisa celebrar a vida, querido. Ninguém gosta, preste bastante atenção, ninguém gosta de ficar perto de gente que só reclama. Ninguém gosta. Eu espero que você não seja um desses que reclamam muito, mas eu tenho certeza, se eu perguntar para qualquer um de nós que está aqui, ou você que nos assiste, você já reclamou de alguma coisa hoje? Alguma coisinha. Talvez você não tenha expressado, mas pensou. Pense bem. É hora de você tentar assumir um compromisso com Deus. Deus, me ajude a não reclamar tanto nessa vida. Me ajude a ser mais agradecido, a ter um sorriso no rosto. Eu tenho certeza que você gosta de entrar num lugar e ver alguém que dê um sorriso para você, não é? Você não gosta que alguém olhe de cara fechada para você. Porque o coração alegre aformoseia o rosto. Alguém que tem um sorriso no rosto é sinal que tem um coração alegre no Senhor. Provérbios 17, 22 diz: o coração alegre é bom remédio. A alegria faz bem, querido. Mas o espírito abatido faz secar os ossos. Meu irmão, minha irmã, celebre a vida. Celebre cada bênção, das menores que você tem, que Deus tem te dado. Celebre. Agradeça a Deus. Seja agradecido. Eu quero convidar você agora a orar. Quero convidar você a orar. Mas eu não quero que você ore pedindo nada para Deus. Eu quero que você ore agradecendo pelas bênçãos que Deus tem dado. Comece a pensar, quais as bênçãos você tem recebido? E agradeça a Deus por elas. Eu vou ter esse tempo de silêncio e você aí na sua casa vai pensar e listar algumas bênçãos ou várias que você tem recebido. Pequenas, às vezes a gente pensa em bênçãos grandes,
visíveis, as pequenas coisas. Agradeça agora a Deus pelas pequenas bênçãos que Deus tem te dado. Ó graça excelsa de Jesus, perdido me encontrou, estando cego me fez ver, da morte me livrou. A graça libertou-me assim, e meu temor levou. Ó, quão preciosa é para mim a hora em que me achou. Perigos mil atravessei, e a tua graça me valeu. Eu são e salvo, agora irei ao santo lar do céu irei. Mil lutas, dores, tentações cairão sobre mim, porém a graça me salvou. Feliz eu sou, enfim. Perigos mil atravessei, e a tua graça me valeu. Eu sou e salvo, agora irei ao santo lar do céu irei. E quando ao céu em glória eu for, ao lar de paz e luz, para sempre então eu cantarei da graça de Jesus, da graça de Jesus, da graça de Jesus. Perigos mil atravessei, e a tua graça me valeu. Eu sou e salvo, agora irei ao santo lar do céu irei. Promessas deu-me o Salvador, e nele então eu posso crer. É meu escudo e protetor em todo meu viver, Senhor, em todo meu viver, Senhor.
Vamos agradecer ao Senhor por esse tempo. Senhor, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Nós temos motivos de sobra para celebrarmos a vida que o Senhor tem nos dado. Talvez a nossa vida, Senhor, não esteja um mar de rosas, mas o Senhor tem feito bem para nós. E nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. E eu sei que o Senhor age em todas as coisas para o meu bem, porque eu amo ao Senhor. Se há alguém que nos assiste, que nos acompanha, Senhor, que ainda não entregou a vida para Cristo, que essa pessoa se renda agora a Cristo e ela tenha motivos para agradecer ao Senhor, motivos para celebrar a vida e saber que tudo coopera para o bem dela. Em nome de Jesus, nos acompanha de volta, cada um para sua casa, para o seu lar. Aqueles que estão no lar, que o Senhor abençoe a nós, nos abençoe de volta para a nossa casa. Abençoa a semana de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa que nos acompanha. Em nome de Jesus, amém. Recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as comunhões do Espírito Santo estejam sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa semana em nome de Jesus.